Olá, meus amores, tudo bom? Então, olha só, lembrando que a gente está trabalhando essa semana, né? Revisão de conteúdos, certo? Nosso bimestre está acabando, tá bom, meus amores? Como a prof explicou semana passada, né? Antes da gente entrar de férias, no caso. Então, a gente está fazendo apenas revisões, certo? Então, hoje a gente vai trabalhar apenas a disciplina de geografia. E também o nosso caderno de atividades, tá bom? Que agora a gente vai concluir esse caderno para finalizar as atividades que ainda tem aqui para fazer, tá bom? Justamente para poder pontuar como as lições, né? Justamente para quando for lançar a nota, vocês terem a notinha das lições, certo? Então vamos lá, olha lá. Hoje a gente vai trabalhar bairro, mudanças e permanências na paisagem, certo? Lembrando que a gente já viu esse conteúdo, pessoal, a gente só está revisando, tá? Então olha lá, na página 17 da tua apostila de geografia, vai falar sobre as mudanças e permanências que ocorreram com o passar do tempo na paisagem, certo, pessoal? Lembrando também que essas mudanças elas podem ocorrer com a ação do homem, né? E também com a ação da natureza, que exercem essa influência sobre as paisagens. Por exemplo, aqui, ó, na nossa apostila, a prof até trouxe umas imagens para vocês, lembram? Que a prof imprimiu para vocês estarem visualizando. Mas aqui na apostila, como a gente já tem as imagens, né? Então não precisa trazer novamente. Então olha lá essa paisagem aqui da Lapa, lá no Rio de Janeiro, né? Olha lá, em 1806, olha como era essa paisagem aqui, pessoal. Você observa essa imagem, quase não tem, né, prédios, não tem casas, você vê ali algumas residências assim, né, que já existiam naquela época, mas olha só a paisagem que envolvia, né, aquele ambiente, no caso, né, ali na Lapa, certo? Aí você olha para outra imagem aqui embaixo, olha lá, em 1867, depois de alguns anos, né, que se passaram, olha lá como a imagem tá. Então você já vê que já existe a predominância de muitas residências ao redor, não é verdade? Casas, né? Muitas casas, muitas residências ali. Então, olha só como essa paisagem, ela já sofreu uma alteração. Já houve uma mudança nessa paisagem aqui, certo? E olha agora essa mesma paisagem em 2012. Olha lá, você já vê a predominância, né, de prédios, já não tem mais só residências, não tem mais apenas casas, mas tem muitos prédios. Olha lá o que aconteceu. Você vê que quase não tem mais árvores por perto, não é verdade? Poucas árvores você consegue visualizar nessa imagem. E aí, esse é o processo de mudança que ocorre numa paisagem. Só que nesse caso aqui, essa mudança foi ocorrida, ela aconteceu com a ação do homem. Ou seja, o homem trouxe mudanças para essa paisagem. Ele foi construindo prédios, ele foi construindo casas, residências e tudo mais, certo? Então, houve essa alteração na paisagem aqui, tá bom? Então, aí olha só, você vira a tua página aqui, ó, página 18, né, que nós trabalhamos a atividade em relação a essa paisagem, né, e tudo mais. Na página 19, vai falar um pouquinho dessa transformação da paisagem, porém com a ação da natureza. Aí já é diferente, né? Não foi mais o homem que mudou essa paisagem, foi a própria natureza. Então, por exemplo, aqui nessa imagem, olha lá, Pedra Furada em Jericoacoara, lá no Ceará, né? Lembrando que eu trouxe umas imagens para vocês de outras paisagens, né? Que eu trouxe para vocês visualizarem que como houve, né, nesse processo com o passar do tempo, essa mudança na paisagem, né, influenciada pela ação da natureza. No caso aqui da Pedra Furada, o que pode ter ocorrido aqui para que houvesse essa mudança aqui? Por exemplo, você observa que essa rocha aqui, olha lá, bem no meio dela tem vamos dizer assim, tem um buraco, né?
você vê que, olha só, essa rocha é como se ela tivesse sofrido uma perfuração. E aí, quando você se põe no meio dela, você consegue visualizar o lado da praia e o outro lado do mar, né? Então, olha lá, essa ação aqui foi ocorrida através da natureza. De que forma, prof? Pode ter sido através dos ventos que bateram na rocha conforme o passar do tempo, né? A própria força da água que batia nessa rocha, né? E ia perfurando ela. Esse processo é natural, no caso, né? É um processo que acontece naturalmente na natureza. Não só aqui no caso da pedra furada, mas em tantas outras paisagens que existem, tanto no nosso país, aqui no Brasil, quanto em outros países, certo, meus amores? Então, né, vocês viram, visualizaram, né? Quando a prof explicou esse conteúdo, eu peguei várias imagenzinhas de outros países, até de outras paisagens, né? Que sofreram essa transformação com a ação da própria natureza, certo? Então, muito bem. Através dessas ações que são sofridas pelo homem e pela natureza, ocorre o processo de transformação da paisagem, tá bom? Olha só aqui, vocês resolveram essas atividades, né? Vocês puderam observar. Nessas imagens, por exemplo, aqui houve transformações com a ação do homem, né? É mais visível você observar isso, certo? E aqui nós concluímos a atividade da nossa apostila, nós realizamos a atividade da nossa apostila relacionada a esse conteúdo. Muito bem. Aqui, olha, vocês tinham que identificar quais paisagens sofreram mudanças e alterações com a ação do homem e com a ação da natureza. Se nós fôssemos realizar, por exemplo, uma prova, na verdade, né? Uma avaliação, a prof com certeza faria algo escrito assim, perguntando, questionando essas questões. Mas como nós não estamos sendo avaliados com a avaliação, então vai ser feito de uma forma mais dinâmica, certo? Então a gente vai estar fazendo de uma forma mais dinâmica essa questão, tá bom? Para vocês poderem realmente fixar o conteúdo, guardar o conteúdo, né? Aprenderem verdadeiramente, tá bom? Então, olha lá. Aqui, por exemplo, vocês também observaram, né, essas transformações aqui na paisagem. Por exemplo, essa paisagem aqui, olha lá, em Nova Friburgo, lá no Rio de Janeiro. Você vê que nessa parte aqui, principalmente no Rio de Janeiro, né, a gente observa que muitas residências foram construídas em lugares que não podem ser, né, vamos dizer assim, não são legalizadas, né? As pessoas constroem casas, barracos e tudo mais em montanhas, em lugares assim onde não tem uma estrutura, né, mais firme para serem construídas. E o que acontece? Modificam aquela paisagem onde existem rochas, né, onde existem, vamos dizer assim, paisagens mais arborizadas por perto, né? E o que acontece? Como a ação do homem é tão forte naquele lugar, aí o que acontece? O processo de, olha lá, né? Muitas das vezes com chuvas fortes, há o que lá? Né? Chuvas fortes, deslizamentos de terra. Então essas pessoas acabam sofrendo com a ação da própria natureza, porque elas estão construindo em lugares onde não deveriam. Então essa paisagem, ela é automaticamente modificada pelo homem, certo, meus amores? Olha aqui a gente vê os desmatamentos, não é verdade? Isso também é influenciado, né? E a ação do homem é muito presente nessa questão da natureza, né? A gente vê muitas queimadas, lugares onde eram muito arborizados, existiam muitas árvores e hoje já não existem mais, tá? Então, infelizmente, né, a ação do homem ela acaba sendo de uma forma negativa em muitas situações. É verdade? Quando da própria natureza, a própria natureza exerce essa influência de mudança na paisagem, é natural, a gente não tem o que fazer. Mas quando o homem, né, com muitas das vezes a sua própria ação, acaba destruindo aquela paisagem,
torna uma paisagem muitas vezes até feia, né? Por quê? Porque nós acabamos destruindo aquilo que nós tocamos, muitas das vezes inconsequentemente, certo? Eu falo nós no sentido geral, né? As pessoas, a humanidade, jogam lixo onde não deve, né? Poluem, desmatam, enfim, tantas outras coisas que acontecem. E isso vai trazendo transformações na natureza, nas paisagens, não é verdade? Olha lá. Então, aqui nós também vimos outras imagens, visualizamos outras imagens. Na nossa apostila nós trabalhamos, né, outras imagens. E nós vamos ficar, no caso, na aula de hoje, somente nessa parte aqui, tá? Dessas mudanças e transformações na paisagem, tá bom? E aí, o que vocês vão fazer? Como a nossa apostila, a gente já trabalhou ela, já trabalhamos as atividades que contém, que no caso tinham nela, né, estavam presentes nessa apostila aqui. Agora a gente vai trabalhar caderno de atividades, certo? Então olha lá, vamos lá abrir a apostila na página 63 do caderno de atividades, tá bom? Então a gente vai fazer a página 63 até a 66, tá bom, meus amores? Então, nós vamos fazer até a página 63, que está falando, está relacionada, essas atividades aqui estão relacionadas ao conteúdo de mudanças e transformações na natureza, tá bom? Então, vocês vão responder essas perguntinhas, tá bom? Do caderno de atividades. E as duas últimas páginas que estão faltando, a gente vai fazer na próxima aula, para a gente fechar no caso, o caderno de atividades de geografia, tá bom? A gente vai tentar concluir esse caderninho essa semana e a outra, tá bom, meus amores? Então, como é apenas uma revisão, né, sobre esse conteúdo, vocês vão estar realizando a atividade no caderno de atividades, tá bom? Se quiser tirar uma fotinha, não é obrigado, né? Eu sei que alguns estão tirando, estão enviando para mim, ótimo. É muito bom, porque a prof já vai, né, visualizando ali, tá bom? E aí, para mim, né, quanto mais informação eu tiver em relação, você estiver acompanhando esse processo, né, no caso de vocês estarem realizando as atividades, estarem enviando para mim, não é obrigatório, né, tirar foto de todas as atividades, mas quem quiser, fica à vontade, tá bom? Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar apenas isso, certo, meus amores? Então, um grande beijo para vocês, tá bom? Continuem fazendo as atividadezinhas, que aí a gente vai concluindo o nosso caderno de atividades, tá bom? Então, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.